É impressionante como o brasileiro é um povo meio que xing-ling, perde a esperança à toa. Não se fala em outra coisa. Ontem eu entrava no Instagram, só se falava sobre isso. Todo mundo, pessoas que eu nunca vi na vida. A lei Magnitsky caiu, e agora e tal? Advogados, né, pessoas conceituadas. Engraçado que muitos jornalistas renomados, revoltados, falando coisas sem saber, né, porque é tudo uma incógnita, ninguém sabe, na verdade, o que estava por trás. E à medida do tempo que o tempo ia passando, né, os minutos, as horas, começava a surgir. Eu falei para minha esposa, a gente tem que ter calma nessa hora. Eu expliquei para vocês, quando eu falava da lei Magnitsky, eu explicava algumas coisas para vocês, algumas pessoas entenderam, outras não entendem bem, né? Escuta o que a gente fala, mas não entende bem. Eu falei para vocês por diversas vezes que o Brasil é um país muito importante para os Estados Unidos. A questão geopolítica, questão de guerras, né? O Brasil é um ponto de apoio na América do Sul que os Estados Unidos precisam. E não é só isso. A questão política, a questão de financeira, a questão de minérios, são muitas coisas, gente, que faz com que os Estados Unidos não queira perder o Brasil como parceiro. Tudo isso mexe com a questão política, a questão de sanções, por quê, tira, não tira. Eu expliquei esses detalhes para vocês. E eu falei até, olha, não é nem a questão do Eduardo Bolsonaro, que eles botaram a culpa muito no Eduardo Bolsonaro. Eu fiz todos esses detalhes para vocês, né? No caso do Moraes, sim, no caso do Moraes, sim, ele mexeu com o X, né, com empresas americanas. Todo mundo sabe que ele praticamente humilhou um americano lá em Brasília, um cara que hoje é braço direito do Donald Trump, e esse cara tem sangue nos olhos contra o Moraes. Inclusive, essa decisão do Donald Trump também, de certa forma, dividiu opiniões lá dentro da Casa Branca, incluindo aí Marco Rubio e todos esses, né? Então, tudo isso eu expliquei para vocês. Então, quando a gente fala que o Donald Trump, não sou eu só que estou falando, todo mundo fala e realmente é fato, e eu já falei várias vezes aqui, que o Donald Trump fez a parte dele, mas o brasileiro não fez a sua, eu não estou nem dizendo que é você, povo, né? Os políticos. Porém, todavia, como é que está dividido hoje o Brasil, né? A direita, raiz, bolsonarista, vamos dizer assim para você entender melhor, é fiel. Mas, inclusive, quem arrasta esse país, e que está mergulhando esse país em tudo que a gente está vendo, não é nem tanto, eu já expliquei isso em outros vídeos lá atrás, não é nem tanto a esquerda, a raiz, o Lula. É o centrão. Agora pare e pense. Quem é que coloca o centrão no poder? É o povo. Vamos lá, vamos voltar à lei Magnitsky. O drama para poder aprovar essa tal de dosimetria, que inclusive o Donald Trump entendeu como anistia. E é aí que está a polêmica da coisa. Já estou adiantando, estou dando até um spoiler para você. Então, o centrão é que vinha manipulando tudo isso e só foi aprovado porque ele concordou. Porém, todavia, o centrão está louco que o Bolsonaro saia. Só que se o centrão botar um candidato e esse candidato ganhar, tudo isso que a gente está vendo vai continuar. O Lula vai sair, vai entrar outro no poder e vai continuar. Por quê? Porque é do centrão. Não é a direita raiz. Não é aquele projeto que você, que é bolsonarista, né? E aí que está o interessante da gente trazer essas pessoas para a direita, para a verdadeira direita, explicando para elas sobre isso que eu estou falando para vocês. Tudo que o Brasil está passando, inclusive o Donald Trump, quando a gente fala o Donald Trump fez a parte dele, o Brasil não fez por quê? Porque o centrão não deixou impeachment de ministro. O centrão aprovou a dosimetria e não a anistia, porque se o centrão batesse o pé junto com os bolsonaristas e falasse, não, mas sabe por que eles não quiseram? Porque a anistia total, geral e irrestrita, né? Ela ia trazer o Bolsonaro de volta para a batalha. Vocês estão entendendo? E eles não querem. E aí vocês ficam em cima do muro dizendo que o Flávio Bolsonaro não é o cara, é isso e aquilo. Pois é. Não é por causa de queda de lei Magnitsky, não é por causa disso ou por causa daquilo. A nossa luta vai continuar. Dito isso, o primeiro vídeo, olha o que essa patriota fala aí.
tem todo o meu apoio. Inclusive, eu salvei esse vídeo aqui, inclusive, porque eu gostei e vai de encontro com o meu raciocínio. Dá uma olhadinha aí. Sim, a Lei Magnitsky foi retirada, mas presta atenção numa coisa. Isso não é absolvição. E tampouco é um gesto inocente dos Estados Unidos. Geopolítica não funciona como tribunal moral, ela não sentencia, ela negocia, pressiona, recua e avança conforme o interesse. Quando uma potência como os Estados Unidos aplica uma sanção desse peso e poucos meses depois recua, isso indica que o custo já foi pago. Ou que algo relevante, muito relevante, entrou na mesa. Esse tipo de movimento nunca vem de graça. O Brasil hoje ocupa uma posição sensível nesse tabuleiro regional. Não apenas por questões internas, mas porque está no meio de uma disputa maior. Rotas estratégicas, crime transnacional, influência econômica e, principalmente, o equilíbrio entre blocos de poder. Em certos cenários, para os Estados Unidos controlar esse eixo regional importa mais do que punir uma peça específica. Estabilidade negociada, mesmo que desconfortável, pode ser mais útil do que um confronto direto nesse momento. Por isso, retirar sanção não significa resolver problema. Significa mudar a forma de lidar com ele. Esse tipo de rearranjo costuma envolver concessões silenciosas, alinhamentos externos e decisões que não aparecem em nota oficial. O preço não vem em manchete, vem em dependência, em acordos, em escolhas estratégicas que afetam o país a longo prazo. Então, assim, minha gente, não é sobre vitória ou derrota, não é sobre torcida política, é sobre interesse de potência. Vamos aguardar, porque as peças estão... Falou tudo. Precisei, falta mais alguns segundinhos aqui, mas não precisa. Olha, o Donald Trump, ele deu a anistia, ele deu a sanção pro Moraes, que não resolveu muito. Para ele resolver mesmo isso, ele tinha que partir para cima de inclusive bancos que não estavam obedecendo. O cara estava usando cartão e tal. Ele não quis. Mas tem um detalhe nisso tudo. Todo mundo está xingando o cara, falando que já acabou e tal e tal. Vocês já pararam para pensar, porque o Donald Trump, semana passada eu soltei matéria aqui, e é fato, que ele fez umas cobranças para tirar a Lei Magnitsky, tirar as sanções. Vocês já se perguntaram, falaram, qual foi eles aceitaram, o Lula aceitou para poder o Donald Trump recuar, alguma coisa o Lula deu em troca para ele. Você já parou para observar isso? Tem um outro detalhe. Eles entenderam a dosimetria como anistia. Aí é um problema da direita do Brasil. E o cara não tem nada com isso. O Donald Trump, está preocupado. Hoje, no momento, isso é questão de momento, tá? Ele está super preocupado com o Maduro. Ele quer a retomada da Venezuela. Colocar a Venezuela nos trilhos. Para isso, ele precisa pegar o Maduro, vivo ou morto. Você sabe se o Lula aceitou, de repente até assim, um acordo assim, olha, nós vamos pegar o Maduro. Vocês são o maior país da América do Sul, são parceiro nosso. Apenas faça o seguinte, não se meta. Não dê apoio, não se meta. Você sabe se foi esse um dos acordos? Não sabemos. Eu sei que o Donald Trump com sua tropa está aqui, no Caribe, pertinho. E estão ainda em missão para pegar o Maduro vivo ou morto. Então a gente não sabe o que o Lula aceitou dar em troca. Eu sei que uma delas, isso já é fato, eu vou soltar outro vídeo aqui para você entender, né? Que uma delas é a questão da anistia. O Donald Trump pode estar entendendo que é uma anistia ampla, geral e restrita. Eu não sei. Pode ser também a questão dele liberar as redes sociais, não mexer com as empresas americanas, dentre elas o X, o próprio YouTube, o Google, que são empresas americanas. Falar, vocês não vão se meter mais. Ele, não, pode quebrar essa anistia aí que a gente não vai, tá tudo... A gente não sabe. A gente não sabe de nada. Mas vamos para o próximo vídeo. Flávio Bolsonaro, também explicando aqui, né, sobre essa quebra da Lei Magnitsky. Aliás, antes do Flávio Bolsonaro, eu vou soltar aqui do Cleitinho. Cleitinho falando, gente, não acabou não, é arregaçar as mangas e ir para cima. Tamo junto, como sempre ele fala. E é exatamente isso. Nós temos que fazer a nossa parte aqui. Eu cansei de falar isso, olha, os Estados Unidos podem ajudar, pode ajudar. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Temos que continuar com a nossa luta. Ponto. Vamos lá, gente, o vídeo do Cleitinho para não se alongar mais. Vamos lá. Olha aí, ó, Estados Unidos
retira o ministro Alexandre de Moraes da lista de sanções da Lei Magnitsky. Bem na época que isso aconteceu, eu subi na tribuna do Senado e fui criticado porque eu disse que isso não ia resolver. Não foi só o ministro Alexandre de Moraes, foi os outros ministros também, né? Tiveram essa sanção da Lei Magnitsky e chefe de Estado. E eu disse que não era Lei Magnitsky, não era Trump, Estados Unidos ou qualquer pessoa de fora que ia resolver o problema do STF, frear o STF. Porque quem tem poder para fazer isso é o Senado Federal. Somos nós, senadores. Então somos nós que temos que ter vergonha na cara e resolver esse problema. Agora eu quero chamar a atenção de toda a população brasileira. Porque o ano que vem tem eleição. São 2 senadores para o Estado. O próprio Gilmar Mendes está com medo. Você viu que ele recuou, voltou atrás, ele queria restringir essa questão de denúncia de pedido de impeachment e voltou atrás. Sabe por que ele voltou atrás? Porque o Senado se posicionou. E quando a gente se posiciona, freia o STF. Então o ano que vem são 2 senadores para o Estado. Preste bem atenção em quem vocês vão votar, porque quem tem poder para poder impeachment ministro do STF é os senadores. Vamos para cima, tamo junto. É isso aí. A luta não acabou, não. Ontem o ministro Alexandre de Moraes, uma coisa unânime, né? Uma coisa inédita, né? Prática quase inédita, né? Inédita de um tempo para cá, que eles estão fazendo de tudo que nunca se fez. Lá na inauguração do SBT News, para quem nunca não sabia, né? O SBT News lançou agora o seu novo canal SBT News, né? Foi lá o Lula com sua trupe e tudo, e foi lá o Alexandre de Moraes falando, eu sabia que isso ia acontecer, inclusive eu nunca pedi ao Lula para se meter nisso, porque eu sabia que a verdade ia aparecer. Então, outro detalhe, eles nunca vão dizer, abaixar a cabeça e dizer, olha como esses caras são sempre nariz em pé. Eles nunca vão dizer assim, não, eles coisou porque nós também cedemos. Não vão falar. Vão falar que saiu vitorioso e o Trump tá vendo. O Trump tá vendo. Hoje, a manchete é essa. Lula por cima, né? De certa forma, é ruim para a direita, sim, mas é tudo questão momentânea. Essa batalha não acabou. Essa guerra não terminou. Agora depende de cada soldado desse, que é eu, você e todos nós, continuarmos na luta com a arma na mão que a gente tem, né? Que é a fé, coragem, determinação, redes sociais. Essa é a arma que a gente... E continuar lutando. Muita gente deve estar se perguntando, tá, e o Flávio? E o Flávio? O que o Flávio falou? O Flávio, como sempre, né? Completamente diferente do Bolsonaro, tranquilão. Mas, gente, aqui ele dá um parecer de que realmente o Donald Trump recuou por causa da tal da dosimetria. Ele fala aqui. Vamos lá, Flávio Bolsonaro, o que ele fala sobre a quebra da Lei Magnitsky? Bom, pessoal, é muito simples a leitura que eu faço com relação a essa retirada do Magnitsky sobre o Alexandre de Moraes. Foi o governo Trump fazendo um gesto gigantesco pela anistia no Brasil. Ele fala de um passo inicial que está sendo dado, lembrando que o projeto da dosimetria, que não é anistia, está para ser votado no Senado Federal agora, na semana que vem, na terça-feira, e a oportunidade que nós temos de melhorar esse projeto, aprovar uma anistia, porque não tem nenhuma dúvida que o passo seguinte do governo americano será retirar 100% da sobretaxa dos nossos produtos brasileiros que são exportados para lá. Então eu fiquei muito feliz com essa notícia e esperamos aí que não existam vaidades, esperamos que exista responsabilidade para que possamos resolver os nossos próprios problemas aqui no Brasil e começar finalmente a retomar alguma normalidade institucional. É isso aí. Falou que o suficiente. No Senado, o relator da tal dosimetria está nas mãos de um cara também que tem sangue nos olhos por justiça. Esperidião a mim. E ele já falou que vai mudar. De repente vai melhorar para a direita, melhorar para aqueles injustiçados do 8 de janeiro, incluindo aí até o Bolsonaro. O que vão fazer eu não sei, mas ele vai mexer. Vamos ver a matéria que deu origem a tudo isso, e aqui tem uma explicação, porque o pessoal do Donald Trump, o repórter do Metrópole entrou em contato com a Casa Branca, né, com alguém lá da Casa Branca, e explicaram para ele, porque ninguém sabia o porquê que o Donald Trump voltou atrás. E nessa matéria você vai saber. E a última matéria que eu vou ler já é a matéria do advogado do Donald Trump explicando também sobre isso. Aí eu vou fechar esse vídeo aqui. Vamos lá. Oi, Andresa. Oi, Chalders. Pois é, assim que saiu a notícia, eu procurei fontes no Departamento de Estado dos Estados Unidos, enfim, o Departamento da Casa Branca, mas o departamento que lida com relações aí com os outros países, né, chefiado pelo Marco Rubio, e eles me mandaram uma nota atribuída a um oficial do governo dos Estados Unidos, que eu vou ler a partir de agora. A nota diz o seguinte:
Hoje, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro retirou Alexandre de Moraes e algumas pessoas e entidades associadas ao ministro da lista. A manutenção dessa designação, ou seja, a manutenção de Alexandre de Moraes como sancionado, é inconsistente com os interesses da política externa dos Estados Unidos. Nesse sentido, continua a nota, os Estados Unidos veem a aprovação de um importante projeto de lei de anistia pela Câmara dos Deputados do Brasil como um passo na direção certa, que sinaliza uma melhora das condições do litígio político no Brasil. Ou seja, aqui para você que está no Metrópolis, a posição oficial do governo americano não só confirmando a retirada de Alexandre de Moraes da lista de sancionados pela Lei Magnitsky, como explicando que a aprovação do PL da dosimetria na Câmara, aqui chamado na nota de anistia, né, foi decisiva para essa decisão de retirar o ministro e sua esposa, e enfim. Não preciso falar mais nada. Foi decisivo para ele tirar. Eles entenderam como anistia. Então tem muita coisa por trás que a gente não sabe. Mas eu tenho certeza absoluta que o Donald Trump não ia recuar à toa, até porque fica feio para ele. Já tem gente dizendo assim, o cara estragou a Magnitsky, ninguém que confia mais. Bom, nessa matéria que eu vou passar para vocês aqui, vocês vão entender mais um pouquinho e eu vou fechar esse vídeo em cima dessa matéria aqui, vamos lá. Está no Jornal da Cidade Online, no cabeçalho diz: advogado de Trump traz nova informação inesperada sobre recuo do presidente americano. Vou ler a matéria aqui para finalizar. O advogado Marty DeLuca, que representa empresas de Donald Trump, afirmou que a retirada das sanções impostas ao ministro Alexandre de Moraes, com base na Lei Magnitsky, não deve ser interpretada como um recuo definitivo do governo norte-americano. Segundo ele, a decisão está condicionada à expectativa de que o Brasil cumpra compromissos relacionados à reversão de medidas classificadas como censura. Falei para vocês, tá vendo? DeLuca explicou que o foco das autoridades americanas permanece na reversão das medidas de censura que despertaram ampla preocupação nos Estados Unidos. Esperamos e acreditamos que as autoridades brasileiras cumpram os compromissos que assumiram. Fecha aspas. O advogado reforçou que as sanções internacionais funcionam como instrumento de pressão política e não como objetivo final. Deu para você perceber, gente? Deu para você entender? Então vamos parar de... acabou, Donald Trump é isso, os Estados Unidos é aquilo. Tá, vocês estão entendendo? O advogado reforçou que sanções internacionais funcionam como instrumento de pressão política e não como objetivo final. Ele terminou dizendo, abre aspas, sanções não são um fim em si mesmas. Elas são uma forma de pressão para produzir mudanças. As autoridades brasileiras vêm tentando negociar com seus interlocutores dos Estados Unidos e sinalizando disposição para recuar em prática de censura e de lawfare. A recente votação da Câmara e outras medidas no caso da dosimetria foram passos visíveis, mas não os únicos. O que vem a seguir dependerá de saber se essa correção de rumo será real, afirmou ele. Uma reviravolta, né? Tá aqui. Todo mundo falando um monte de besteira. Tá aqui a explicação. Isso saiu ontem à noite, sexta-feira à noite saiu essa matéria aqui. Essa divulgação dele. Bom, eu vou ficar por aqui. Para você que assistiu, muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Uma excelente semana. Tem que ter fé, gente. Tem que ter esperança. Se você não tiver mais esperança, você já está morto. Até a próxima.